Meus irmãos e minhas irmãs, na liturgia da palavra de hoje nós nos encontramos com um momento importante, emblemático da história da relação do povo com o seu Deus no deserto. Quando o povo vai fazer para si um bezerro de ouro e vai se inclinar diante daquele bezerro, atribuindo o que Deus fez para com ele, libertando o Egito do Egito a este ídolo de metal. Deus então fica irado, indignado e praticamente abandona o povo nas mãos de Moisés. E Moisés então que vai dizer: é o seu povo, Senhor, cuide dele, apela à misericórdia de Deus. Jesus continua no evangelho de hoje o seu discurso com os judeus a respeito do seu ministério, da sua unidade com o Pai, porque Jesus está empenhado em converter para o reino de Deus, para a relação com o verdadeiro Messias, até mesmo aqueles que os odiavam. Escutemos. Na antífona de entrada de hoje, nós assim rezamos: exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua fé. Naqueles dias o Senhor falou a Moisés: vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Onde estava Moisés? No alto do monte do Sinai. 40 dias, ali fazendo aliança em nome do povo com Deus. O povo estava lá embaixo, porque o povo a um momento vai pedir para que Deus não fale mais diretamente com o povo, porque eles se enchiam de temor, e fale com Moisés. Então Moisés está lá em cima, sozinho no monte Sinai, fazendo aliança com Deus. O Sinai ele também se chama Horebe. E ali então, enquanto Moisés está lá no alto do monte, o povo vai fazer para si um bezerro de ouro. Não tem mais vontade de esperar. Recolhe os bens que trouxe consigo do Egito e tem a disponibilidade de esses bens para um ídolo oferecer, enquanto eram escondidos da relação com Deus. E ali então Deus vai dizer para Moisés: desce. Deus interrompe o rito da aliança, desce, porque o povo que tiraste da terra do Egito. Veja a diferença, é o teu povo, tu que tirastes. Assim fala Deus com Moisés. Como os pais também, quando se irritam e jogam os filhos uns para os outros, os genitores. O teu filho. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. E Moisés então, que recebe de Deus uma promessa de que Deus está disposto a recomeçar só com ele. E o Senhor disse ainda a Moisés: vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que a minha cólera se inflame contra eles e que eu o extermine, mas de ti farei uma grande nação. Deus quer fazer a aliança agora não mais com todo o povo, mas somente com Moisés. E agora vem a mediação de Moisés, a aliança, a oração. Na verdade é Moisés que vai se convertendo para a misericórdia de Deus e vai dizer: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam: foi com a intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Essa suspeita o povo de Israel, naquele episódio de Massa e Meriba com a água, ele acusa Deus. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, que prometestes uma descendência em uma terra. Ora, Moisés apela a Deus, não por causa da santidade do povo. Olha, eles não queriam fazer isso. Não, é porque tu és misericórdia. É a misericórdia de Deus que é o fundamento para recomeçar, para voltar mais uma vez o Senhor ao teu Deus, ao seu Deus. O Senhor voltar ao povo de Deus. E o Senhor desistiu do mal que havia começado a fazer ao seu povo. Na verdade, aqui tem uma imagem antropomórfica, ou seja, se aplica a Deus aquilo que é um sentimento humano.
a ira e o arrependimento. Mas que nós precisamos desses antropomorfismos, dessa imagem humanizada de Deus, para compreender que é um Deus que é misericórdia, que tinha motivo para destruir o povo de Israel e não o faz. No Salmo de hoje, nós assim rezamos, recordando o episódio do bezerro. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. Se não tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele, o povo não seria salvo. Na aclamação ao Evangelho de hoje, Deus o mundo tanto amou que lhe deu o seu próprio Filho, para que todo o que nele crê encontre vida eterna. Jesus vai falar assim para os judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Então Jesus vai se apelar a 4 testemunhas que falaram dele para dizer quem ele é. O primeiro testemunho é João, que deu testemunho da verdade. João vai dizer: Jesus era uma lâmpada que estava acesa a brilhar. O segundo testemunho é as obras que o Pai concede Jesus de realizar, as suas obras, porque mesmo o povo se maravilha e vai dizer assim que ninguém jamais agiu assim. Jesus faz milagres que se considerava que somente Deus podia fazer, e mesmo assim não acreditavam, como acalmaram a tempestade ou curaram um paralítico. Nunca ninguém tinha feito isso. Então, o Eclesiastes vai dizer: ninguém pode endireitar aquilo que Deus fez encurvado, e Jesus cura paralítico. Jesus faz grandes milagres e mesmo assim não acreditam. O terceiro testemunho, o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. E o Pai mesmo se manifesta em alguns momentos, no batismo, na transfiguração, na praça do templo, quando ele vai dizer que é o seu filho. E mesmo assim não acreditaram. Por fim, Jesus vai falar que examinai as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Quem lê as Escrituras se apercebe que o Antigo Testamento direciona para o Cristo, de um modo lento, porque o ser humano é lento para compreender. Se fosse possível, Deus teria já revelado tudo antes, mas o ser humano não tem capacidade para isso. Então, Deus respeita na sua pedagogia a nossa lentidão, mas que as Escrituras apontam para o Cristo, e mesmo assim, ele não foi considerado. Mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. É esta ausência de amor que faz com que eles se fechem à mensagem da revelação e à fé no Cristo. Por quê? Ainda que Jesus não fosse o Messias, não mereceria jamais o sofrimento que vão impor a ele. Então é a ausência de amor. Mas que essa ausência de amor não somente impede uma relação humana com Jesus, mas impede um próprio caminho de fé. Então não são capazes de crer porque não amam. E Jesus vai dizer: eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Veja que frase belíssima. A respeito de mim que Moisés escreveu. Jesus vai se apresentar como a realização daquilo que o Pentateuco e nem só os profetas, os outros escritos vão anunciar. E que celebrar a Páscoa da ressurreição, nós muitas vezes vamos ouvir isso na liturgia, é afirmar que tudo aquilo que Deus prometeu ao seu povo no passado, finalmente se realiza no evento da Páscoa, do Cristo que vence o pecado e a morte. Nós os pedimos, ó Deus de bondade, que corrigidos pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar purificados às festas pascais. Que de fato nós possamos viver todos os exercícios da Quaresma e sermos
ajudados para fazer um caminho sincero de conversão, de preparação da Páscoa. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.